Reuniões das comissões vão ser abertas ao público. Vereadores pedem suspensão do pagamento de diárias. Essas e outras informações você assiste agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. As reuniões das comissões permanentes vão ser abertas ao público. É o que prevê o projeto de resolução de autoria da mesa diretora aprovado na semana passada. A proposta foi incluída na pauta de votações da primeira sessão do ano em regime de urgência. A matéria altera o regimento interno da Casa e determina que as reuniões das comissões permanentes serão públicas, salvo quando seus membros deliberarem por maioria que seja reservada. Os cidadãos participantes terão direito à fala, mas não poderão intervir no andamento dos trabalhos, nem proferir voto ou parecer. Na tribuna, Patrícia explicou que essa adaptação é necessária para fortalecer as comissões. Nasson frisou que esses grupos de trabalho analisam detalhadamente as propostas antes da votação e que esse é um trabalho ainda pouco conhecido. A Câmara Municipal conta com 8 comissões permanentes, cada uma composta por 3 vereadores. Essas comissões analisam as proposições que tramitam pelo Legislativo. Também promovem estudos, pesquisas e investigações sobre temas de interesse público. A mesa diretora deste ano é integrada por Patrícia Beck, Nasson Luciano, Felipe Cumbrão e Vlad Lourenço. Gabriel Chassot e enfermeiro Vilmar pedem a suspensão do pagamento das diárias de vereadores e servidores por tempo indeterminado. A solicitação foi feita à presidente Patrícia Beck por meio de requerimento discutido na ordem do dia. Os autores apontam que toda a população passa por crise financeira e que há falta de medicamentos básicos nos postos, além de outros vários problemas na rede pública de saúde. Na tribuna, Vilmar salientou que esse é um pedido da comunidade. A presidente Patrícia Beck frisou que defende essa medida há anos e que um projeto nesse sentido deve entrar na pauta de votações em breve. A ideia é limitar o número de viagens, mantendo a possibilidade de deslocamento em casos de extrema necessidade. Sérgio Ranich afirmou que o requerimento é demagógico, considerando que já tramita uma matéria nesse sentido na Câmara. Raul Cássio, o inspetor Luz e Gerson Petef fizeram colocações semelhantes. O professor Surcó disse que não viaja para economizar verbas públicas, mas que uma proposta semelhante deve ser cobrada do Poder Executivo. Existe uma resolução de 2014 em vigor sobre o pagamento de diária e apenas a aprovação de um requerimento não pode alterar esse tipo de regramento. Todavia, a proposta que deve ser votada em breve terá força para, de fato, mudar as normas. O projeto de lei número 90 de 2016 teve sua votação adiada por 10 dias a pedido do vereador Felipe Cumbrão. O texto do Executivo cria comitês no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Outros 2 projetos também tiveram pedido de vista de vereadores. O professor Surcó pediu vista de 15 dias ao projeto de resolução número 7 de 2016. O texto de autoria do próprio vereador e de Raul Cássio limita o número de sessões solenes na Casa. Já o substitutivo ao projeto de lei número 122 de 2015 teve sua votação adiada em 15 dias por solicitação de Felipe Cumbrão. A proposta do ex-vereador Fulfo Azevedo institui o programa de redução gradativa do número de veículos de tração animal. Passado o período de vista, as matérias retornam à ordem do dia, ou seja, são incluídas na pauta de votações em plenário. A seguir, vereadores apresentam diversas demandas de ruas e bairros da cidade. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. O cidadão João Nogueira dos Santos saudou os vereadores e a prefeita eleita pelo início do ano legislativo. Ele participou da sessão a convite do vice-presidente Nasson Luciano.
ele falou em nome da Congregação Evangélica de Novo Hamburgo. O cidadão ponderou que a Bíblia faz algumas referências a autoridades políticas e salientou que aqueles eleitos democraticamente são escolhidos por Deus. Por fim, questionou como é possível conciliar essa ideia com a corrupção. No dia 1º de fevereiro aconteceu a primeira sessão ordinária da 17ª legislatura. Além dos debates dos projetos, a plenária foi marcada pela grande quantidade de indicações e pedidos de providências apresentados pelos parlamentares. Veja agora as solicitações dos vereadores com o repórter Alisson Mota. Na semana passada, os vereadores apresentaram 142 indicações e pedidos de providências. Norbueno solicita desobstrução e substituição de rede de esgoto na rua Bruno Werner Storck. Segundo o parlamentar, existe neste endereço uma boca de lobo entupida que causa o vazamento de esgoto e prejudica a mobilidade dos moradores. Ele também pede limpeza e desassoreamento, capina e roçada nas margens do arroio Eldorado. Entre os diversos pedidos de Enio Brizola, destacam-se hidrojateamento da rede de esgoto pluvial em diversos endereços, como nas ruas Minuano, Recanto, Primavera e Irineu José. Roçada e limpeza no interior e passeio público da Escola Floresta Encantada, Praça Céu, Unidade de Saúde da Família Boa Saúde e na pracinha da Avenida Floresta. Notificação de empresa no residencial Novo Hamburgo para que faça controle de vegetação em lotes de sua propriedade. Desassoreamento do arroio Cerquinha em toda a sua extensão e limpeza de boca de lobo nas ruas Sebastião Fernandes Lima, em toda a Rua da Araucárias e na Rua Plutão, esquina com a Rua Urano. Enfermeiro Vilmar busca implantação de academia ao ar livre na Rua João Aloysio Algaier, colocação de quebra-molas na Rua Carlos Gardel, limpeza de boca de lobo nas ruas Santo Ângelo e Hélio Teixeira Lopes, além de operação tapa-buracos na Avenida Pedro Adams Filho, entre as ruas Marcílio Dias e a Rua Lima e Silva, e também na Rua João Luciano da Rosa. Felipe Cumbrão pleiteia instalação de redutor de velocidade na Rua São Luís Gonzaga, esquina com a Rua Bento Gonçalves, instalação de lixeira na Rua Ottawa, esquina com a Rua Assunção, poda de árvore na Rua Nova Friburgo e limpeza e capina nas ruas Florianópolis e Flores da Cunha, esquina com a Avenida Pedro Adams Filho. Professor Surcó reivindica estudo de viabilidade para implantação de vaga para idosos em frente à Câmara Municipal, junto à vaga para pessoas com deficiência, e de um bicicletário no mesmo endereço. Instalação de ciclofaixas em vias públicas do município, melhorias na sinalização de trânsito nas rótulas da Avenida Coronel Frederico Link, instalação de academia ao ar livre na Praça Pedro Alves, além de reiterar pedido de ciclofaixa em ambos os lados da Estrada da Integração Leopoldo Petri e de implantação de redutor de velocidade na Rua Alberto Dresbach. Vlad Lourenço pede conserto de uma placa denominativa Unidade de Saúde da Família Armindo Capelletti na Unidade de Saúde da Família do bairro Canudos e colocação de quebra-molas e asfaltamento na Rua Vidal Brasil. A presidente do Legislativo hamburguense, Patrícia Beck, repassa diversas demandas da comunidade ao Executivo, como asfaltamento em toda a extensão da Rua Bruno Davi Bon, colocação de cobertura na parada de ônibus da Avenida Pedro Adams Filho, melhorias na academia do Centro Social Urbano, estudo de viabilidade para implantação de quebra-molas nas ruas Leopoldo Rodrigues, Bruno Davi Bon e Rio Grande do Sul, poda de árvore na Rua Ervino Weber, esquina com a Rua Oscar Salter e substituição de postes com risco de queda em razão de deterioração na Rua Inglaterra. Gabriel Chassot solicita patrulhamento nas ruas Engenheiro Jorge Churi, Águas Puras, em todas as ruas da Vila Esperança e no Morro São José. Conserto de tubulação de esgoto nas ruas Pastor Aleixo, Flores da Silva, Albino Momberger e Engenheiro Jorge Churi. Retirada de entulhos e galhos nas ruas João Del Rey, Pastor Gustavo Nordlund e dos Garis. Limpeza e corte de gramas nas praças das ruas Dois Irmãos e João Soares e nos fundos da Unidade de Saúde da Família Petrópolis. Fernando Lourenço busca conserto de buraco na Rua Joaquim Nabuco, colocação de quebra-molas na Rua Carijós e conserto de buracos na Rua General Vargas. Inspetor Luz reivindica capina e limpeza junto ao meio-fio em toda a extensão das ruas Germano Gerhardt e Domingos de Almeida. Conserto de buraco no entroncamento da Avenida Coronel Travassos com a Avenida Pedro Adams Filho e em passeio público na Rua Sapiranga. Conserto de vazamento na tubulação de esgoto na Rua Bahia. Conserto na tubulação da rede de esgoto em toda a extensão da Rua Sergipe, poda de árvore na Estrada Vereador Oscar Horn e revisão e conserto de lâmpada acesa em turno integral na esquina da Avenida 1º de Março com a Rua Osvaldo Aranha. Por fim, Raul Cássio pleiteia limpeza e capina nas ruas Rondônia e São Francisco de Paula,
colocação de placas com denominação Ciclovia Vitor Nicolau Kerbs em toda a extensão da ciclovia e recomposição asfáltica na rua Santos Pedroso. Essas foram as indicações e os pedidos de providências da última semana. Na manhã da última quarta, a mesa diretora da Câmara fez uma prestação de contas do primeiro mês aos demais vereadores. O encontro foi marcado também pela apresentação dos novos coordenadores da Casa e do conceito gestão compartilhada, que deve ser usado durante toda a legislatura. Os parlamentares receberão ainda a minuta do Planejamento Estratégico 2017-2020. O material é resultado de um trabalho desenvolvido pelo Comitê de Gestão da Qualidade do Legislativo, composto por servidores, coordenadores e direção, cuja atuação deve ser fortalecida este ano. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmara.ns.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.